felicidade geral da nação dos papais e das mamães, o período de férias escolares está acabando e o período de volta às aulas está chegando. Se você está com um filho ou com uma filha que vai passar por esse período, eu quero lembrar que para algumas crianças a volta às aulas não é tão tranquila assim, especialmente para quem vai se adaptar para uma escola nova ou vai mudar de turma, vai trocar de professora. Então eu quero te dar nesse vídeo 3 dicas sobre o que você não deve fazer para não dificultar ainda mais essa volta às aulas para o seu filho. Eu sou Vivian Cirineu, mãe da Júlia, de 6 anos, e da Marina, de 5 anos. As duas, daqui a uma semana, vão trocar de escola e eu vou passar por tudo isso que eu tô contando para vocês aqui. Mas já passei também por uma adaptação escolar, uma readaptação escolar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que foi uma live que eu fiz no Instagram, completa, uma aula completíssima para quem vai passar do zero para adaptação escolar, especialmente para crianças pequenas. Então eu vou deixar já o link na descrição, porque nesse vídeo de hoje eu não vou falar especificamente sobre isso, sobre como fazer esse processo, conversar com a escola. Eu quero te dar umas dicas mais rápidas e mais práticas para você não dificultar ainda mais essa readaptação, essa troca de professor, como eu falei no comecinho do vídeo. Então vamos para a primeira dica do que você não deve fazer. A primeira dica é não passar insegurança. Isso mesmo, a nossa energia, a maneira como a gente comunica, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas preocupações, vai deixar a criança mais preocupada também. Então, mesmo que você esteja ansiosa, mesmo que você esteja preocupada, tenta não transmitir isso. Tenta manter uma energia positiva, de que vai dar tudo certo, de que você confia na escola, que você confia na criança, de que lá vai ser um ambiente legal. E a gente consegue transmitir isso pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos gestos. É uma energia, a alegria, a emoção, quando a gente consegue transmitir. Quando a criança vem com medo e ela percebe que você também está ansiosa, ela vai ficar mais ansiosa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como você está lidando com essa nova perspectiva de mudança de escola, ou de mudança de turma, ou de mudança de professor. Seja muito positivo, por mais que no começo soe um pouquinho até falso para você mesmo, trabalhe isso em você. Tente olhar as coisas boas, o lado positivo, que isso pode te ajudar a não só ficar enxergando todos esses medos e essas preocupações. Segunda dica: você precisa ser o vínculo de confiança do seu filho ou da sua filha, portanto, isso significa que você não deve mentir. Não saia escondido, especialmente durante a adaptação escolar. E às vezes isso é uma recomendação da escola. Não, aproveita que ele tá brincando, que tá distraído e vaza. Não faça isso. Por quê? Porque o seu filho precisa estar muito conectado em você, sentir essa segurança de que você confia na escola, confia na professora. É claro que num processo de adaptação, ele vai precisar de um tempo para criar um vínculo com os professores, com os educadores, para que ele também se sinta seguro na escola. E isso vai levar um tempinho, dependendo de acordo com cada criança, de como o professor se coloca nessa postura de se conectar e criar um vínculo com a criança. Depende muito mais do adulto do que da criança. Porém, quando você faz isso, quando você mente, quando você acha que com isso a adaptação vai ser mais fácil, no fim, o que a criança aprende é que ela não pode confiar em você. Então, avise o horário que você vai voltar, se você vai demorar para voltar. Fale a verdade. Não pense assim, tô protegendo meu filho se eu contar uma mentirinha ou se eu tentar dar uma amenizada aqui e ali. Não faça isso. Fale a verdade. Confio que ele vai conseguir tolerar essa verdade, vai conseguir aceitar, porque é isso que vai fazer com que o vínculo de vocês seja muito fortalecido para diversos outros momentos que serão necessários ao longo de todo o desenvolvimento. Terceira dica: não invalide o sofrimento, as dificuldades, as emoções que seu filho estiver tendo durante esse processo da volta às aulas e da readaptação ou da adaptação escolar. O que significa isso? Se o seu filho contar que tá difícil, que ele tá chateado, que ele sente saudades, que não foi legal, que a professora é chata, qualquer coisa que ele contar de uma experiência negativa, não vai de cara tentando mostrar um lado positivo. Escute primeiro.
valide. Como que você pode validar isso? Concorde com o que ele está falando. Puxa, foi chato o seu dia? Me conta mais. E aí pede para ele trazer a explicação do que é que ele não gostou. Tente, assim, quando a criança fala para você que o dia dela na escola foi chato, tenta pontuar o que exatamente foi chato. Porque para a criança é muito difícil explicar que foi naquele momento, na hora do lanche, ou na hora da refeição. A criança tem uma dificuldade de chegar e pontuar exatamente. Especialmente se a criança tiver um temperamento mais melancólico, um temperamento mais profundo, o que ela vai falar? Que o dia dela foi péssimo, que foi tudo terrível. E não foi. Então você vai mostrar para ela sim quais foram as coisas positivas, mas não no primeiro momento. No primeiro momento você precisa acolher as emoções. Poxa, você ficou com saudade, eu também fiquei com saudade de você. Poxa, você ficou chateado, foi ruim seu dia? Como é que foi? Me conta mais. E aí você vai tentando entender, tentando escutar primeiro, para depois, no segundo momento, poxa, isso é chato mesmo, né? Como que a gente pode fazer amanhã para não ser tão chato assim nessa hora da refeição, por exemplo, né? Você quer que eu vá lá junto e converse com você, com a professora? E se você levasse alguma coisa? E às vezes você vai precisar buscar uma solução junto com a escola também. Mas tenta já ir trazendo para a criança essa reflexão que quando as coisas são ruins, muitas vezes a gente tem coisas que dá para fazer para ajudar ela a melhorar o dia dela. E nesse momento que você acolheu, que você validou, aí sim você vai tentar mostrar as outras coisas boas. Tá, mas me conta agora uma coisa que foi legal. Você conheceu algum amigo novo? Você brincou de alguma coisa? E aí nesse momento sim você vai mostrando outras perspectivas para a criança para que ela tenha uma visão um pouquinho mais otimista sobre esse processo todo. Conte uma história sua. Fala pro seu filho ou pra sua filha assim, quando eu era criança e mudei de escola, foi muito difícil também. Nos 2 primeiros dias eu não conseguia conversar com ninguém. Use livros. As historinhas ajudam muito a criança a não se sentir sozinha, porque ela vai perceber que, poxa, isso não está acontecendo só comigo. Faz sentido para você todas essas dicas que eu te dei? Eu espero que você tenha um bom processo de adaptação escolar. Não deixe de assistir a outra live que eu fiz, que eu vou deixar o link aqui, sobre adaptação escolar. Se você estiver começando uma escola nova, eu acho que aquele vídeo pode te ajudar muito. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Clica aqui no joinha e se inscreve no meu canal. Assim a gente consegue ajudar mais famílias a ter uma relação de vínculo, de confiança com seus filhos.